Muito bem, vamos às nossas práticas agora com o for, tá? Vou trazer alguns exemplos que nós já vimos, mas a gente aprendeu bastante coisa, então dá para melhorar um pouco aqueles códigos que a gente fez nas aulas anteriores. E começando aqui, eu tenho aquele mesmo exemplo dos players, tá? Dos jogadores ali, para a gente poder manipular. O primeiro desafio aqui era para escrever na tela a quantidade de jogadores na partida, né? Aqui já está feito, acredito que você não tem nenhuma dúvida desse resultado aqui. A segunda é o seguinte: escreva na tela a média dos jogadores, dos pontos dos jogadores. Então, para começar, eu vou criar uma variável aqui que vai guardar o somatório, né, ou o total de pontos. Né, eu vou começar ela com 0 e depois eu vou fazer um for iterando sobre todos os jogadores, tá? Até o tamanho dos players do. E aqui eu coloco end. Beleza, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte: o meu total de pontos vai ser o total de pontos mais o player, né? Na posição i, pontos. Tá? Depois aqui ele vai atualizar o meu total de pontos. Basta eu escrever na tela depois com o comando print a média. Então eu vou escrever média de pontos. E eu vou colocar aqui concatenado com o quê? Total de pontos dividido pelo total de jogadores, que eu pego aqui pelo tamanho da minha tabela de players. Então, rodando esse código, veja aqui que ele já me deu a média de pontos aqui dos meus jogadores. Notem só uma coisa interessante. Eu tenho aqui do lado agora os dois códigos, né? Um que a gente viu nas aulas de tabelas e outro que a gente viu depois de ter feito as aulas de for. Note só que essa linha aqui está se repetindo várias vezes. A única coisa que muda é esse número, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só como é que o for ele simplifica a nossa vida, né? Resolvemos o mesmo problema, só que essa forma aqui é muito melhor. Porque imagina que aqui tivessem 100 pessoas, né? Então eu teria que escrever 100 vezes isso aqui? Não, deixa para o computador repetir. Usa um for que ele faz isso para você. Então é bem interessante a utilização do for, não é mesmo? Vamos aí para o próximo exemplo. Temos aqui o seguinte: algo aconteceu. Nós temos que Ana e Marcos ganharam 8 e 10 pontos respectivamente. Nós temos que atualizar as pontuações deles e mostrar a nova pontuação na tela. Então, nesse exemplo aqui, eu não sei aonde é que Ana e Marcos estão na minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iterar sobre toda a minha tabela de jogadores e eu vou procurar Ana e o Marcos. Eu vou fazer passo a passo para você entender o que eu estou fazendo. Dessa vez eu vou utilizar o outro for. Vou utilizar aquele que usa aqui e o value, tá bom? In pairs. E aqui eu vou colocar a minha tabela de players. Do. Toda vez ele está escrevendo aquilo ali. End. Eu vou colocar aqui V. Então eu vou pegar o valor disso que está sendo retornado para a gente e vou escrever. Então veja que ele retornou um monte de tabela. Beleza, é nessa tabela que estão os nossos jogadores. Para ficar mais didático, eu vou substituir o V aqui por jogador. Então, beleza, rodando a mesma coisa, eu só troquei o nome da variável para ficar mais legível. Então, eu sei que eu estou recebendo jogador nessa variável. Então, se eu pegar o jogador.nome, eu vou receber o nome de todos os jogadores, certo? Olha lá o nome de todos os jogadores, certinho? Então, tendo essa informação, eu consigo verificar o que? Se o jogador ponto nome foi igual a Ana, então eu vou fazer alguma coisa. Caso contrário, se o jogador ponto nome for igual a Marcos, eu vou fazer outra coisa, tá? Então, eu vou verificar o seguinte: se for Ana, eu vou pegar esse jogador pontos e vou fazer para que seja o próprio ponto do jogador, jogador.pontos, mais a pontuação que ganhou, 8, certo? E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se for o Marcos, eu vou pegar esse jogador e vou adicionar mais 10 pontos. Terminei isso daqui, fiz a execução do código. Se cair aqui dentro, eu vou escrever, nesse caso, o jogador.nome, e vou também passar para a função print o jogador
pontos, tá? A mesma coisa aqui para baixo. Então, assim ficou o nosso código. Rodando de novo, eu tenho aqui esse exemplo. Ele vai percorrer todo mundo. Quando chegar na Ana, ele escreveu ali Ana 84 e o Marcos 33. Eu não quero que ele escreva o nome de todo mundo. Comenta essa linha. E agora, veja que ele só marcou Ana e o Marcos. Então, quando ele achou Ana, caiu aqui dentro, pegou a pontuação da Ana e colocou mais 8, escreveu o nome dela, depois os pontos, e a mesma coisa fez com o Marcos. Então, olha só que forma elegante de fazer isso daqui. Se eu tivesse 1 milhão de jogadores, ele ia se encarregar de procurar para mim, e eu não preciso saber a posição desse jogador na minha lista de jogadores, na minha tabela de jogadores. Beleza, tranquilo, né? Vamos para o outro exemplo. Temos aqui, ó, o jogador Lucas mudou o nome para Lucas Silva. Atualize o nome dele e escreva na tela os dados, nome e pontos desse jogador. Então, vamos fazer basicamente o que a gente fez lá em cima, certo? Vou fazer dessa vez utilizando for, normal, sem ser o for e v, só para a gente exercitar bastante. Vou pegar um índice e o índice daqui vai até o tamanho dos meus jogadores. Beleza? Então, vou verificar o seguinte. Se a minha tabela de jogadores, né, na posição I, ponto nome, foi igual a Lucas, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou pegar essa posição, né, vou pegar os jogadores na posição I, essa mesma posição nome, e vou transformar para Lucas, nesse caso, Lucas Silva. E vou escrever na tela esse nome desse jogador, tá? Vou copiar aqui. E também a pontuação dele, que está em pontos. Beleza, fiz isso daqui. Rodei o código. Ele está executando de cima, deixa eu comentar lá. Rodando novamente, veja lá. Está executando de média, mas não tem problema. Ele encontrou o Lucas, transformou para Lucas Silva e depois escreveu aqui os meus jogadores. Então, já está funcionando perfeitamente. Entendeu? Eu preciso muito que você entenda essa forma aqui de escrever ou essa forma aqui de escrever, tanto faz, mas eu preciso mais que você entenda como é que isso funciona, tá bom? Percorrer todos esses valores e obter essas informações utilizando for. Beleza. O último exemplo que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um e depois você faz o outro. O desafio é escrever na tela o nome do jogador com a maior pontuação juntamente com os pontos dele. Então, beleza. Vamos percorrer sobre todos os jogadores. Quando a gente encontrar o que tem maior pontuação, a gente escreve. Então, primeiramente, a gente vai ter que passar por todos os jogadores e encontrar o jogador com a maior pontuação. Como é que a gente faz isso? Bom, vou usar o outro for, porque ele deixa a sintaxe mais resumida. Se você perceber, ó, escrever assim acaba ficando maior, e escrevendo assim fica mais enxuto. Então, eu prefiro utilizar esse tipo de for para esses casos. Mas, tanto faz, poderia usar qualquer um dos dois. Então, vou colocar for, tem que descomentar isso daqui. Eu escrevo for, vou utilizar for pegando aqui e o value in pairs, tá? Aqui eu vou passar a minha tabela de players, depois eu vou usar o do e aqui o end. Beleza. Eu vou verificar o seguinte, né? Qual é o jogador com a maior pontuação? Então, para eu saber, eu tenho que saber qual foi a pontuação anterior. Então, eu vou criar uma variável para local, tá? Essa é só uma forma, não é a melhor forma de fazer isso aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, pega a minha variável pontuação, vou chamar aqui de maior pontuação, e vou fazer com que ela seja falsa. Beleza. Agora eu vou verificar o seguinte. Eu sei que todos os pontos são pontos positivos, né? Então, eu vou começar essa pontuação aqui com menos 2, por exemplo. Essa aqui não é a melhor forma de fazer. Lembrando, isso daí a gente vai ver mais para frente no curso. Eu vou gravar outras partes ensinando estrutura de dados e muito mais coisas. É para que você entenda. Então, a maior pontuação aqui, nesse caso, é menos 2. Eu vou verificar o seguinte. Se os pontos desse jogador que estou passando agora
ele for maior do que a maior pontuação, né? Então imagine, eu cheguei em alguém, a Ana tem 3 pontos. 3 é maior do que menos 2? É. Então vai cair aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha maior pontuação, então vai ser a da Ana. Nesse caso vai ser a do meu jogador, nome. Tá? Vai ser jogador pontos. Então beleza. Com isso daqui, eu vou estar sempre pegando a maior pontuação. Quando chegar aqui no final, é só eu escrever na tela a minha maior pontuação. Então vem aqui, maior pontuação, vou escrever na tela. Vamos testar aqui, é 97. Quem tem 97? Não sei. Então por isso que eu já vou colocar aqui, ó. Vou criar outra variável. Vou botar jogador com maior pontuação. E eu vou começar com vazio, tá? Quando eu pegar essa maior pontuação, eu vou guardar nessa variável aqui também o jogador.nome, ou nesse caso v.nome. Por quê? Porque aí na frente eu vou saber quem é que tem essa maior pontuação. Executando meu código eu vejo que é a Fernanda, certo? Ele foi passando isso daqui várias vezes e acabou que a Fernanda ficou com a maior pontuação de todas. Então a gente consegue ver aqui foi a jogadora Fernanda com 97 pontos. Se eu tiver acesso a essa tabela, eu tenho, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, a Fernanda realmente tem a maior pontuação com 97 pontos. Beleza? Então já está funcionando. O seu objetivo agora é fazer essa parte aqui. Escrever na tela o jogador com a menor pontuação juntamente com os pontos dele. E se você ficou com dúvida, peço que refaça esses exercícios e venha fazendo comigo, entendendo? Tenta fazer sozinho, não conseguiu? Vê de novo e tenta entender o ponto que você não tinha entendido muito bem. Então esse é um assunto bem interessante. Essa forma de percorrer aqui a gente vai usar bastante e espero que tenha ficado claro, espero que tenha gostado. Espero você nas próximas aulas, dando continuidade aí, vamos avançar um pouquinho. Espero estar já tratando sobre funções.